above all nature and all created me, above all wisdom and all the world has made. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all waters and all ever man knows. Amen, mamãe. Ya solo na muni mama pe baza na sengo. Amen. Vi que as mães estão Nazo mona bastante bilo ya mama alegres. mezongenga na sengo. Eu estou a ver a mãe a Ya solo eza brilhar. bokolo na biso. É verdade, hoje é o nosso dia. Quem se agogou, possa aplaudir para o Senhor Deus. Tobeti minolo. Aplaudo para o Senhor Deus, meu grito dos discípulos. Tovande esike zwami biso. Senta nos seus lugares. Ya solo tozo koba, tozo kima na ngonga na sima ya ngonga. É verdade, estamos a continuar com o nosso programa. Tango na biso zo kende penza. O nosso tempo está a avançar. Tozaki pa na posa tobina makasi. Queríamos dançar, Mais faut attendre. mas por causa do Mais ça tempo. trop tard. Mas não é Lobi si tarde. tozala. Amanhã estaremos Lobi aqui. tobina makasi posa Amanhã vamos dançar porque é o último Yango na dia. conseil maman. Por isso que eu aconselho, Lobi yaka mo avant. venha cedo. Quando tokati yango. Está a ver como nós Então, paramos, então. porque estamos a controlar o biso zo kende tempo. mais posa kobina ezalaki. Temos desejo de dançar, mas nosso tempo avança. Ya solo tango ekoki. Obrigado, chegou o nosso momento. Nabenga yango choral à 1000 voix. Nabengaka yango choral à 1000 voix. Eu chamo de coral de mil vozes. Kuna tozaka na soprano. Toyokaka ba base. Vamos ouvir baixo, Toyokaka ba tenor. vamos ouvir soprano, Mo ba tenor. jazz ebimaka kuna. Donc kuna eza ba voix nyonso. Aí tem todas as vozes, Mais objectif nango mas o objetivo ezaka na message mo ezaka na kati. é que tem uma mensagem dentro desta Olinga no música. yokaka ba voix na te po kobeta no Não libako. tá ligado somente para ouvir aquelas vozes, porque não vais ouvir. Yo sikoyo olandaka na nzembo na balingi baloba nini. Acompanhe a música. Po nzembo nyonso eyembamaka. Por todas as canções que são Na passadas choral na aqui. bamama nde toyemba. O coral das mamãs ezalaka liteya. é uma pregação. tokoyoka na biso mateya. Vamos ouvir a pregação. Mais avant wana Mas antes, tolingi toyoka liteya. vamos ouvir outra Na nzela pregação. loyembo. Através da wana ntango música. bazobongama Vamos se aproximar. bamama na biso ya As korale nossas mamães da esika coral, ezwami bango onde eles estão, baleki liboso possam passar na em frente. bauniforme na bango ya kitoko Todas essas batelemi eles vão se babandi levantar kopusana e vão se bazwa na aproximar loyembo e cantando. tozoyamba bango na maboko na milolo Estamos com mpona eles com koencourage bango aplausos para nanu honrar bakomi eles. te tolemba te Eles ainda não chegaram, tozobeta vamos maboko mpe cantar. milolo Vamos aplaudir com tozoakompanye grito bango de para honrar elas. amene Amém. wana tozoyemba tozozela bamama na biso Estamos à espera das ya nossas solo baza deja mamães. préparé Já estão preparadas. amene yo olingaka korali te
ya solo bolingo nde ezangaki bolingo nde ezangaki mpona kotonga liti nayebisaki bino bamama nalobaki yango te nalobaki bayembaka banzembo oyo eteyaka biso nayebi te soki ozwi Não sei se receberam. Quem recebeu? bolingo nde ezangaki A mpe falta de amor komikitisa e a mpe falta de koyokana humilhação. yango onga nazi nayebi te soki ozwi nini Não sei o que yango wana recebeste. Por isso, tozobetela yesu na biso maboko estamos a aplaudir ntango para na biso nosso Jesus. ezopusana Se aproximou nosso tempo. ntango na biso epusani Já se aproximou nosso ya tempo. solo ya koyoka me nga naza na nga dini te ya kopresente Não oratrice sou digno para representar nga mosala na a nga oratória. ezosila kasi eza na mama moko Mas há uma oyo aza mãe prepare que já está mpona preparada kopresente para biso apresentar. moto alambeli biso oyo akɔtaki na cuisine Que entrou na oyo ntango biso cozinha. tozolala Quando nós estamos ye a azwi dormir, pongi te ela não adormeceu. oyo ntango biso tozolia Quando nós estamos ye a likolo ya comer, ngomba estava ela na me nga na montanha. kopresente ye Mas eu te não vou ntango apresentar ela. tozotelemisa Vamos a levantar. motu moko azokompanye ngai te ntango Acho que não tozotelemisa dá, quando estamos a ntango levantar, tozotelemisa estamos a chamar, nabengaki na première dame chamamos da primeira mama dama, titi a mamã ntango Titi, azotelema estamos a mpona levantar kopresente biso para apresentar a oradora da tarde de hoje. Estamos a aplaudir para o Senhor Deus. Amen. kozala na yesu eza esengo bongo te Estar em Jesus é uma alegria. makambo esalamaka kaka awa Essas coisas acontecem somente aqui, na lisanga ya basantu na união de vraiment napesi santos. biso bambote shalom shalom Saúde a todos, a paz, a paz. shalom na bandeko bazolanda biso na A paz bibili a todos que estão nos acompanhando na live. vraiment toza na esengo lisusu Estamos bastante makasi alegre. na deuxième journée na biso ya activité ya bamaman Nosso segundo dia da atividade das senhoras. vraiment ezali ngolu oyo tozwi liboso ya nzambe É uma graça que recebemos diante a Deus. mpe liboso ya direction na biso ya église mpona kosala milulu oyo etali mpenza biso basi E diante da direção da igreja que organizou esta conversão que tem a ver com as mulheres. nalingi naloba boye bamaman Eu quero dizer o seguinte, mamães. ozala bienvenu na esika Seja oyo bem-vindo neste lugar. meme yo oza mwana ya ndako ozala Mesmo que é bienvenu filha da casa, és bapaya bem-vinda. nyonso toyambi basali na nzambe E boye todos malamu convidados. mpe na bapapa oyo tokoki kobosana te bazali todos os koya senhores que estão kosoutenir aqui no biso balcão, que vraiment estão nos boyei ajudando. malamu e vraiment tokomi na moment oyo tolingi toleka na koyoka maloba ya nzambe Chega um momento que queremos ouvir a palavra de Deus. bible elobi nyonso ekoleka A Bíblia nos relata que tudo passará, kasi liloba ya nzambe ekoleka mas te a palavra de Deus não passará. tozali kolia kaka oyo ezali bilei oyo ezali ya ndako balambi ya ndako Estamos a alimentar o que tem a ver com a preparação da casa. tozali lobi tozalaki na mama sisi Ontem estamos com a mamãe Cici Cavala. ezalaki kitoko makasi Era uma maravilha. nga nazwaki ya Eu ebele recebi bastante. aza kaka mwana ya ndako É filha de casa. lelo lisusu tozali na mwana ya ndako E mosusu hoje em dia temos uma filha de casa. abengami na nkombo ya helene vango E ela é chamada de Mamãe Helena Vango. aza na eloko moko extraordinaire Ela tem uma coisa extraordinária. oyo nalingi na après midi ya lelo Que eu quero que na tarde de hoje, moko na biso que cada um de nós kokipe moninga na yo te não liga o seu mais zala próximo, attentif mas esteja ya atenta koyoka de ouvir, ya koyamba de receber eloko oyo aye nango mpo na yo mpe mpo na o que ngai ela trouxe mpo na da tarde bandeko de hoje. nyonso bazali kolanda biso na bilili E para mpo todas na as baoyo irmãs que estão nos bakolanda biso na acompanhando bilili e que estão nos aza na acompanhando ngolu na moko live, particulière ela tem uma graça kouta epai particular na nzambe vindo de Deus. alors na invite biso nyonso Eu convido todos découvrir nós yango para que possamos mpe descobrir tobénéficie e na para que yango possamos nos wana beneficiar. totiki place Eu deixo o lugar epai ya mama helene a vam mamãe Helena wana bazali Vango. kopusana Quando está se aproximando, tobeteli yesu masi ya Vamos maboko aplaudir para makasi Jesus makasi Messias. makasi Fortemente e aplauso.
Nzambe a prophète Sikonda. Deus do profeta Sikonda. Amona acte oyo. Vê esse ato. E a action de grâce na yo. Da tua ação de graças. Avant o banda mateia. Antes da pregação. A fungula susu ba grâce ligou na yo. E que abra e derrama mais graças sobre ti em nome de Jesus. Aleluia. Toki kofanda. Podemos retomar os assentos. Louvado seja Deus. Naza mama Helene Vangu. Sou a mamãe Helena Vangu. Naza moko na mwana ya Pierre Vivante. Sou uma das filhas da Pedra Viva. Naza mwana moko ya Pierre Vivante. Sou uma das filhas da Pedra Naza Viva. benza makila ya Piva. Eu tenho sangue da Pedra Viva. Donc makila eza na profeta Jeremias Sikonda. O sangue que o profeta Jeremias carrega é o mesmo sangue que eu carrego também. Eu não sou estranha nem visita aqui, estou dentro da nossa casa. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela sua escolha. Que escolheu que eu fosse uma das oradoras na convenção das senhoras na Pedra Viva. Não é que eu seja extraordinária, mas a graça do Senhor me localizou para que eu pudesse estar aqui hoje em frente às amadas. Agradeço ao casal, ao casal que é constituído pelo nosso pai, profeta Jeremias Sikonda, e a mamá Titi, amo vocês. Com todo respeito. Quando eu vejo o Papá Graça e a Mamá Rachel, automaticamente eu vejo também o profeta Jeremias e a Mamá Titi. Agradeço também ao comitê das senhoras. Obrigada a todas as senhoras que trabalhamos juntas. Obrigada aos convidados que veio responder ao encontro convite de hoje. Vejo a serva do Senhor que é minha cunhada, que também convidei ela. Que o Senhor te abençoe pela tua presença e todos os servos de Deus. Que Deus os abençoe. O subtema que eu trago na tarde de hoje é: mulher, seja consciente ou esteja consciente da tua situação. Nakoloba mwasi azana nakansa lobi mama Sisi a expliquer biso mwasi azanani. Ontem a mamá Sisi nos explicou quem é a mulher. Mwasi selon la Rousse. A mulher segundo o dicionário russo. Bazoloba za être moko na sexe féminin. Diz que é um ser de sexo feminino. Par opposition à l'homme. É oposto ao homem. Assim o dicionário diz. Quando se fala da mulher, vê-se uma mulher já adulta, crescida. É chamada mulher. Pode ser chamada parceira. Segundo o dicionário. Mas se vermos no pensamento de Deus quem é a mulher, no pensamento de Deus, se lermos em Gênesis 2:18, Deus diz: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um ser semelhante a ele, para que lhe seja como adjuntora, que seja ajudadora para ele. Quando eu li na Bíblia, onde está escrito Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, de secours. Far-lhe-ei uma ajudadora. Farei para ele alguém
Quer dizer que se a mulher for a ajudadora do homem, não quer dizer que o homem não tem capacidades ou forças. Ou que ele seja fraco, não. Se voltarmos na criação, a Bíblia nos diz, quando Deus criou os céus e a terra, quando ele terminou, viu que tudo era bom. No segundo dia, quando ele fez, disse que tudo era bom. No terceiro dia, a mesma coisa. Mas quando criou o homem, Deus viu e disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que estará por diante dele para ajudá-lo. Quando Deus criou o homem, criou os animais, trouxe os animais diante do homem para que o homem desse nome aos animais. Deus era capaz de dar nome aos animais. Mas Deus quis assim ver qual era a inteligência do homem. O saber do homem. Por isso apresentou os animais diante de Adão para que ele desse nome aos animais. Quando Adão deu nome aos animais, Deus estava de acordo com isso. Mas no jardim, o homem não era feliz. Ele via que os animais eram sempre dois, era um par. Eram par. E eles eram felizes. Estavam sempre juntos. Corriam. Mas o homem estava frustrado. Porque ele não via um ser semelhante a ele. Como Deus conhece o pensamento do homem e ele concretiza o desejo do nosso coração, ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Mamã é ajudadora diante do marido. Não quer dizer que és ajudadora. Tu estás acima do pai, não. Apesar do teu ramo social, pode ser ministro, pode ser diretora, pode ser presidente, mas saiba que diante do teu marido és ajudadora. Mas se entenderes que és ajudadora diante do teu marido, vais trazer alegria. Aleluia. Amém. Como Adão, quando viu a Eva, ser semelhante a ele, ele gritou, disse: eis agora, esse é o osso, a carne da minha carne, e será chamada varoa. A mulher junto do homem tem que trazer alegria. Se o homem não tinha alegria quando era solteiro, quando encontra-se com a mulher, ele tem que ter alegria. Por isso a Bíblia diz: aquele que encontra uma mulher encontra a felicidade. Amém. Definição mususu nazwi. A outra definição, alguém definiu a mulher como sopa do homem. C'est ça, non? Potage. Como a sopa do homem. Donc la femme, diz que a mulher é a sopa do homem. O que é a sopa? Quando vamos aos restaurantes, no restaurante não é essas casas que fazem comida. Nos restaurantes nos dão um menu para escolhermos o prato. Quando escolhes a tua comida, te trarão uma tigela com sopa e uma colherzinha para tomares a sopa.
Qual é a importância da sopa? É para abrir o apetite, para dar energia. Não trará obstipação. Te dará força. Mamãe saiba que é sopa diante do marido. Se o papá não tinha força quando vivia sozinho, era solteiro, a tua presença ao lado do pai dá força. A tua presença ao lado do homem é uma alegria. A sopa não traz obstipação. Hoje vemos que muitas mulheres perto dos homens, ao invés de trazer alegria, ao invés de trazer uma boa digestão, trazem prisão de ventre. Causam prisão de ventre. Quando o senhor era solteiro, não tinha prisão de ventre. Mas bastou casar com essa senhora, agora tem obstipação. Tem prisão de ventre, não tem como evacuar. Muitos problemas. Não tem alegria. Quando estás a tomar sopa, te fortalece, te dá energia. Abre os intestinos para quando teres a comida, prato principal, comeres bem. Estás aqui. Será que estás aqui? Diga, sou sopa. Quero trazer alegria. Não trarei obstipação para meu marido, mas sim trarei energia para o meu esposo. Aplauda para si porque és sopa, o prato de entrada. O que é consciência? É a faculdade de discernir o bem e o mal dado por Deus a todo homem desde a queda de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva pecarem ou caírem em pecado, a sua consciência era tranquila. Mas quando caíram em pecado, a sua consciência, a consciência é a faculdade de discernir o bem e o mal. Depois da queda tomaram consciência do ato praticado de discernir o bem e o mal. Segundo o dicionário bíblico, segundo o outro dicionário, diz a consciência é o conhecimento que nós temos de notre propre existence. Da nossa própria existência. Aleluia. Amém. Como acabei de dizer, se lermos na Bíblia em Números 27, Números 27, Números 27. Nos conta a história de mulheres que tinham problema e tomaram consciência da situação. Número 27. Número 27. Verset 1. Nombre 27, verset 1. Número 27, faça a leitura em nome de Jesus. E chegaram as filhas de Zelofad, filho de Efer, filho de Gildé, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Maclá, Noa, Olga, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação,
à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família. Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Paramos aqui no versículo 11. Nombre 27, verset 1, 11, Números 27, 1 a 11. Mulher, seja consciente na tua situação. Vimos quem é a mulher. O que é a consciência? As situações são as circunstâncias, os problemas que nós vivemos. Aqui nos mostra, nos relata a história de um pai que tinha suas filhas. Esse senhor não teve rapazes, só teve meninas. E só tinha 5 filhas. E na comunidade em que viviam, a mulher não poderia receber herança. Em Israel, as mulheres não eram contadas. Mesmo Jacó tendo 13 filhos, Diná não era contada, só são citadas os 12. Essas mulheres, quando seu pai faleceu, elas disseram: Nosso pai não teve rapaz, só somos mulheres. Como podem tirar ou apagar o nome do nosso pai por não ter rapazes? Por que não recebemos a herança? Concordaram as 5. Foram ter com Moisés. Disseram a Moisés: Viemos para que nos deis a herança do nosso pai. Isso ultrapassou o entendimento de Moisés, porque foi através de Moisés que houve a lei. Agora precisava-se da graça. Moisés diz: Eu não sou apropriado a dar a graça, mas vou levar esta situação diante de Deus. Quando apresentou a situação a Deus, Deus olhou, Deus analisou, disse Moisés: Essas mulheres têm razão. Será que Deus pode dar a razão como estás aqui na tarde? Que Deus te conceda a razão. Como vieste buscar o Senhor, que o Senhor te dá a razão. Essas mulheres tinham razão.
Por quê? Sabiam qual era a sua identidade. Havia lei em Israel. As mulheres não poderiam receber herança. Mas elas disseram: somos filhos de Teofão. O sangue que circula em nós é o sangue do nosso pai. Temos o direito da nossa herança. A identidade. Sabiam qual era a sua identidade. Será que mamãe te conhece a tua identidade? Jovem mulher que aqui está escrita a tua identidade. Em Cristo somos filhos de Deus. Devemos conhecer a nossa identidade. Eu sei que eu sou filha de Deus. Não posso viver como qualquer pessoa. Não posso me basear no mundo. Em mim tenho o sangue de Cristo. Aleluia. Amém. Essas mulheres conheciam a sua identidade. Sabiam que eram filhas de Zelofade. Hoje muitas mulheres não conhecem a sua identidade. Verás uma mulher casada, mas tem amizades solteiras, tem amigos, faz quichiquila sem o conhecimento do marido. Às vezes envia dinheiro para a família sem o conhecimento do marido. Qual é a tua identidade? Aleluia. Amém. Somos filhos de Deus porque alguém comprou-nos, que é Jesus Cristo. O sangue que está em mim é o sangue de Cristo. Não posso viver de qualquer maneira. Diz a Bíblia que o Senhor nos criou para a sua glória. Como a mulher é a glória do homem, nós também temos que ser glória para o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Qual é a tua identidade? Jovem mulher, qual é a tua identidade? Quando crescíamos na vida cristã, nos disseram algo. A mulher cristã não pode se casar com o ímpio. Hoje vemos muitas senhoras com problemas nas suas vidas porque fizeram uma escolha, são filhas de Deus e casaram com ímpios. Você já viu um ser humano casar com um animal? O animal casa com o animal. No jardim do Éden, Adão não poderia amar um animal. Deus tinha que fazer um ser semelhante a ele para que fosse a sua ajuda. Um ser semelhante a ele. Hoje, muitas mulheres em Cristo não conhecem a sua identidade. Encontras com alguém na rua, te conquista e traz ele no profeta. Nem te interessas em saber onde ele congrega. Só dizes: eu vou fazer com que ele se converta. Será que tu és o Espírito Santo para lhe fazer converter? Profeta, virei com ele na igreja. Ele virá. Vai passar pelo fortalecimento. Será batizado. Mas o dia que ele alcançar aquilo que ele precisava, não virá mais na igreja. Vai te proibir para ir na noite de oração. Vai te proibir ir na vigília. Ali será lamentação. Jovem mulher, conhece a tua identidade. Mamá, conhece a tua identidade. Essas mulheres, se receberam a sua herança porque conheciam a sua identidade. Se receberam a sua herança é porque sabiam falar. Foram a Moisés, disseram a Moisés: o nosso pai morreu. O nosso pai não morreu porque se rebelou, não. Morreu com seus próprios pecados. Por que o nome do nosso pai será apagado no mundo? Só por não ter homem, ter nascido homem, sendo mulheres, falavam com carinho, falavam com mansidão.
Não vieram ficar furiosas com Moisés, não. Não vieram furiosas diante de Moisés, fazendo gestos. Vieram com toda calma, com todo o carinho. Sabiam falar. Por isso receberam a sua herança. Será que sabes falar? Se vemos na Bíblia, havia uma mulher que tinha problemas no seu lar. Quando não falava, a sua rival zombava dela. Sempre que a sua rival via ela, achava ela boela. Ela chorava a todo momento. Tinha problema no seu lar. Mas não sabia falar bem diante de Deus. A Penina insultava a todo momento. E ela somente chorava. E o marido acalmava ela. Mas ela não se consolava. Mas todos os anos subiam no templo. E a sua vida continuava a mesma. Mas houve um dia que ela se levantou. Disse: é demais. Basta isso. A Penina não pode zombar de mim. Se ela é mulher, também sou mulher. Se ela tem seis para amamentar, também tenho que amamentar. Ela ficou no templo. Ficou no templo. Fizeram os sacrifícios, depois o marido pediu que regressasse. Ela disse: não regressarei hoje. Preciso falar. Preciso derramar o meu coração diante de Deus. O meu coração está cheio de dor e angústia, amargura. Preciso derramar o meu coração diante de Deus. Ela ficou no templo e derramou seu coração diante de Deus. E o sacerdote Elias estava distante, olhando para ela. Disse: ela permaneceu muito tempo falando na presença de Deus. E o sacerdote ele veio diante dele. Disse: até quando vai estar bêbada? Lhe classificou como uma bêbada. Ela disse: não estou embriagada. Vim derramar o meu coração diante de Deus. É o excesso de dor que me faz falar. Quando falou, e quando também o sacerdote falou, ela teve a paz. Quando desceu, o seu rosto mudou. A menina que zombava dele a todo momento, naquele dia encontrou uma resistência, porque essa mulher soube falar diante de Deus. Falou. A Penina pensou que poderia vencer. Pensou que ela continuava boela. Mas quando ela falou diante de Deus, a Bíblia diz que o seu rosto mudou. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amém. Quando nos aproximamos de Deus, derramamos o nosso coração diante de Deus, o nosso rosto não permanece o mesmo. Ainda que tenhas problema, mas verás o rosto brilhante, porque o azeite do Senhor está sobre ti. Aleluia. Amém. Ela soube falar. Essas mulheres falaram, por isso receberam herança. Mamãe, mamãe, será que sabes falar? Diante do teu marido sabes falar? Muitas mulheres hoje são mal educadas. Muitas jovens são mal educadas. Não temem os adultos, não temem os outros, não têm boa linguagem. Na igreja a linguagem não é boa. As moças dizem: eu nessa igreja não vejo um homem que pode casar comigo. Por isso verás que as pessoas que vêm depois elas casam-se. Por quê? As tuas palavras. A mãe nos ensinou que a vida e a morte estão no poder da língua. Quais são os teus dizeres? Diz a Bíblia que temos que ter boas palavras. Há uma pessoa na Bíblia que alcançou o casamento por saber falar.
lhe pediram água. Disse, não, tira água, mas também darei ao teu rebanho. Enquanto que esse homem veio procurar a mulher, disse: essa mulher sabe falar. Ela merece ser a esposa do meu Senhor, porque sabe falar. Mamãe, saibamos falar. Diante dos nossos maridos, saibamos falar. Muitas não sabem falar diante do marido. Talvez queres pedir dinheiro para dizer: querido, bebê, meu anjo guardião, tu vens assim toda furiosa, me dá dinheiro. Aleluia. Amém. Como ele tem chamado teu esposo? Qual é o nome que tu chamas teu marido? Outros chamam de Golias, os teus esposos. Eu gosto da mamãe. Ela diz: se fazerem de novo o mundo, ela vai escolher sempre o mesmo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Devemos saber falar. Tenhamos boas respostas. Um dia estávamos de retiro, preparava a pregação, pegou meu caderno, começou a ler a pregação. Disse, perguntou: você que preparou? Disse sim. Perguntou-me: estudaste o quê? Eu disse: fiz a contabilidade e depois fiz o corte de costura. Perguntou-me mais. Ao invés de eu responder, eu lhe perguntei: por que você está me perguntar isso? Eu creio que ela já se esqueceu. A Matete me disse: não se responde a pergunta com uma pergunta. Talvez o marido chegue em casa cansado do serviço, pergunta: mamãe, o que preparaste para comer? Você diz: vai lá ver na mesa. Vai ver na mesa. Principalmente se não deixou dinheiro. Ali é um caso sério. Aprenda a falar. Outros homens de natureza não oferecem. Para tirar dinheiro é difícil. Mas se a mulher souber falar, vai fazer com que ele dê dinheiro. Que chama querido, amor. Mas outras mulheres não sabem falar. São mal educadas. São mal educadas. O pai e a mãe a dormir, você vem bater a porta, mal educada. Os mais velhos estão em casa, você, horas tardias, estás fora, mal educada. Eu fechava a porta para os meus mais novos. Um dia minha mãe me chamou. Eu também cheguei de manhã. Passei o dia lá na mamãe. Comemos. De noite dormimos. Às 0 batiam a porta. Alguém batia a porta. A mamãe queria se levantar para levantar. Eu disse: não, não levanta. Não, vão lhe matar. Eu disse: não, não vão lhe matar. Por que me chamaste? É para corrigirmos ela. Ele disse: volta onde saíste. A mãe disse: vão matar-me. Eu disse: ninguém vai lhe matar, pode regressar de onde vem. Por que eu fiz aquilo? É para corrigi-la. Para saber que quando os pais estão a dormir, a filha não pode estar fora de casa. O filho não pode entrar depois dos pais. Hoje as mamães destruíram as filhas. São cúmplices das filhas. A filha faz coisas ruins, a mãe acoberta ela. Quando destruir a vida, vão te chamar de mãe burra. Vamos rever as nossas palavras. Essas mulheres receberam a sua herança porque tinham boa relação. Tinha uma boa relação com Moisés. Se não tivessem boa relação com Moisés, não iriam ter com ele. O nosso pai, graças ao frente Sumbela, nos tem dito:
Se fores em algum lugar, faça de tudo para que aqueles que virem após você, a porta não lhes seja fechada. Podem fechar a porta para aqueles que vêm depois de você, porque você é má. Não sabes cuidar da relação. Alguns dizem, eu só confio a Deus, tudo para mim é só Deus. Todos nós nos confiamos a Deus. Deus não vai descer para vir te abençoar. Deus abençoa o homem por intermédio do homem. Se eu não tivesse uma boa relação com o profeta, desde o Congo Democrático, talvez não me daria essa oportunidade de estar aqui no púlpito, mas vivíamos bem. Vivíamos bem com a família. Vivíamos muito bem com a família. Cuidar da relação. Um dia Jesus caminhava, foi na piscina de Betesda, encontrou alguém ali deitado que adoecia durante 38 anos. E ele vivia naquela situação. Como Jesus é compassivo, sabia que ele estava doente, aproximou-se dele, perguntou-lhe: queres ser curado? Ouça o que ele diz. Disse: Senhor, não tenho ninguém, não tenho ninguém para me jogar na água. Porque quando vem o anjo, agita a água, a primeira pessoa a mergulhar no tanque será sarado. Ele era paralítico, não tinha forças nas pernas, mas também não tinha relação. Ele tinha cuspido no prato, por isso permaneceu naquela situação. Tem problemas que tu podes atravessar, talvez a solução está com a pessoa que está do teu lado. Talvez a solução daquilo que eu procuro está com a mamãe e com a mamãe Cici. Mas como não tenho boa relação com elas, vou passar mal com a situação que eu vivo. Eu vim do Congo, estava à procura de casa. Eu disse: não vou viver na casa de alguém, vou encontrar a minha casa. Vou conseguir uma casa. Eu queria viver lá na cidade, mas o dinheiro que eu tinha não permitia. Um dia o nosso papai Estevão, chegou de viagem, veio no culto. Quando virou, me olhou e disse: estás aqui? Eu disse sim. Eu disse: estou no Cacenda, mas estou a procurar de uma casa. Me disse: dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Eu olhei e disse: será? Essas casas ali. Ele só disse: dá dinheiro. Deu o meu número de telefone para que eu pudesse ligar para ele. Quando liguei para ele, como appelle ça? Ele fez videoconferência e conversávamos os três com a esposa do papai de Estevão também. Mamãe Meiji disse: é por ser você que eu dou. E eu me perguntei: por que eu tinha uma boa relação com ela, com a mamãe Meiji? Vivíamos bem. Se eu fizesse mal, talvez não teria essa graça. Não encontrei as coisas que eu deixei para guardarem. Já viste um inquilino que lhe dá a cama?
Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Me deram cama. Então sou filha em casa. Estou à vontade. A relação é para ser cuidada, vai te levar longe. Onde teu pai e tua mãe não conseguiu, mas a relação pode te fazer chegar lá. A mamãe que está aqui em frente é minha cunhada, a irmã mais velha do meu falecido marido. Mas como temos uma boa relação, quando ela vai para o Congo fazer convenção, ela não falta de citar o meu nome na convenção. Ela me ama. Qual é a relação que tu tens com as tuas cunhadas? Qual é a relação que tens com os membros da igreja? Um não tinha ninguém para lhe jogar no tanque, mas outro, ele cuidava da relação. Naquele tempo, para tu te aproximares de Jesus, tinhas que ter força e persistente. Mas como tinha boas amizades e cuidava da relação, seus amigos o colocaram na maca. Foram até onde Jesus estava. Não havia como eles entrarem pela porta. Subiram no teto, abriram e fizeram descer o paralítico até onde estava Jesus. E Jesus curou ele. Por quê? Por uma boa relação. Mamãe, tu falas muito. As pessoas se afastam de ti. Quando passas pela rua, as pessoas te chamam por um nome que atribuíram. Como tens dinheiro, tens negligenciado os outros. Na igreja escolhes as pessoas para cumprimentar. Tu te apegas àqueles que também têm. Porque tens ali o interesse. Aquele que está do teu lado não conhece do seu futuro. Hoje estou aqui, não sabes qual é o meu futuro. Quem conhece o meu futuro é Deus. Quem conhece o meu futuro é Deus. A mãe Tete tem dito algo. Se veres o osso no lixo, saiba que tinha carne. Estás a ver alguém hoje é osso, estás a zombar dela. Mas saiba que amanhã terá carne. Quem poderia imaginar que a vara de Moisés poderia florir? Hoje estás a ver, estás a negligenciar a pessoa, mas amanhã será importante. Não minimize os outros. Tira-me foto hoje. Amanhã vais me admirar. Há muitos homens que vieram conquistar, mas não porque sou escura, foram procurar claras. Mas hoje se colocar uma foto no Facebook de a mulher, não sou tua mulher porque não me quiseste porque eu sou escura. Mas saiba que as mulheres escuras é que são natural. Diz, não vê a minha cor, o meu tom de pele, mas sou uma boa criatura. Se és escura, continua escura. Se és clara, continua clara. Uma vez coloquei um produto, fiquei clara. O pastor Graça me perguntou, estás a procurar o que? Eu disse, quero ficar clara. Mas dormi numa noite, Deus me disse, não usa produto, para de usar isso. Eu tinha esse homem que me conquistava. E eu parei de usar produto, fiquei escura. Ele disse, está escura assim por quê? Ele não sabia que tinha um azeite que estava sobre mim. Ele não sabia que eu era escolhida por Deus. Ele via a aparência externa, mas a interna ele não conseguia ver. Se és escura, continua escura. Como a nossa mamã. Muito linda. Muito linda.
Alléluia. Amém. Aïe. Vamos saber cuidar as relações. Uma mulher viúva. O seu esposo faleceu, era um dos filhos dos profetas. O seu marido faleceu e deixou dívidas. E a pessoa que o seu marido devia veio cobrar a dívida e disse que poderia reter os filhos. Ela foi chorar diante do profeta. O profeta lhe perguntou: o que é que tens? Ouça a resposta dessa viúva. Disse: não tenho nada. A tua serva não tem nada. Como temos dito, não tenho nada. A mãe está na igreja, vês que não tens nada. Enquanto que tens a unção de Deus, os dons estão em ti. As capacidades que Deus colocou em ti. Levanta-se e serva a Deus. O profeta lhe disse: vá às tuas vizinhas, peça os vasos para derramar o azeite. Eu perguntei se ela não tivesse uma boa relação com a vizinhança, será que poderiam lhe dar os vasos? O milagre poderia acontecer. O milagre aconteceu porque ela sabia cuidar da relação. Senhoras, vamos cuidar das relações. A pessoa que está do teu lado é útil. Podes ter muito dinheiro. Talvez em casa te falta linha ou agulha. Vais pedir talvez na vizinha. Mas se não vives bem, não tens uma boa relação com a vizinhança. Estamos aqui. Vamos saber cuidar das relações. Se essas mulheres receberam a sua herança, porque consideravam o servo de Deus, consideravam. Se vermos em 2 dos Reis 4, nos falam da mulher sunamita. Ela tinha consideração para com o servo de Deus. Quando viam Eliseu, o homem calvo, mas ela via que ele era um santo homem de Deus. Via ele passando, disse: não, convém que ele venha comer, se alimentar aqui em casa. E não parou por ali. Um dia disse: temos que construir para ele um quarto, colocarmos uma lâmpada, colocar uma cama, quando ele sair do serviço de Deus, para que venha e descanse. E como ele considerava o servo de Deus, o problema que ela tinha alcançou solução. E considerava também o seu marido. Antes de construir o quarto para o servo do Senhor, ela consultou o seu esposo. Ela nada poderia fazer sem antes consultar o seu esposo, mas nós, as senhoras, quantas são as vezes que nós fazemos as coisas que o marido não sabe? Tu tens um terreno, estás a construir uma casa. O marido não sabe, tens enviado dinheiro no Congo, o marido não sabe. Fazes que chiquila sem o conhecimento do marido. Não consideras o teu marido. Não respeitas o teu marido. Quando ele fala, tu também respondes até de um tom alto.
Na tua família não respeitam o teu marido. Por quê? Porque você não considera o teu marido. Aleluia. Amém. Essa mulher sabia considerar o homem de Deus. E considerava também o seu esposo. Mesmo na igreja temos que considerar, temos que ter consideração com os outros. Alguns acham que os outros são lixo. Principalmente se tem um nível social alto. A pessoa que vem de chinelas na igreja, tu minimizas essa pessoa. O Papa Graça tem dito algo. Se veres alguém de chinelas, talvez jejuou, orou para ter essa chinela. Não minimize essa pessoa. Toda pessoa tem valor diante de Deus. Toda pessoa tem valor diante de Deus. Outras mamães não têm compreensão com os seus esposos. Na consideração vemos também o respeito. Vemos o amor. Se há senhoras que dizem que estão no lar só para cuidar das crianças, há papás também que estão no lar só por estar. Porque a mãe não dá paz, não deixa o senhor viver em paz. O papá vem do serviço, foi procurar dinheiro para a família. Não sabes como acolher o marido. Colocas a mesa e o senhor a comer sozinho. Tu ficas aí no telefone. O marido cansado vai tirar água para colocar na casa de banho. Aleluia, mamãe. Amém. As roupas íntimas do marido tu estás a empregada para lavar. O conselho, as roupas íntimas do marido não se pode dar a empregada para lavar. A tua cama não podes dar a empregada para arrumar. Muitas mulheres perderam seus lares porque ela deixa a empregada arrumar a sua cama. A empregada ela está à procura de dinheiro e ela fica assim, até inveja de ti. A empregada virou a dona de casa. E não parou por ali, ela feriu as vistas da dona de casa até o ponto da senhora ter AVC, dar uma crise de AVC. Como conseguiu ela? Ela deixava a empregada arrumar a sua cama. A comida do marido a empregada preparava. A tua cama a empregada que arruma. E a roupa íntima do teu marido a empregada que lava. Mamãe, por acaso sabes quantas boxers o teu marido tem ou quantas partes de corpo o teu marido tem? Não controlas. Vais admirar. O papai já arranjou a segunda mulher e vai levando a roupa íntima. Vai levando os partes de corpo e começa a levar as camisas até chegar o dia que ele vai também viver lá. Porque tu não controlas o marido. Não consideras o teu marido. Essas mulheres, se receberam a sua herança, se mudaram a sua situação, o que era algo impossível tornou-se possível porque consideravam o servo de Deus. Que Deus vos abençoe.
Vamos nos colocar em pé para orarmos. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus por ter permitido que ouvisses essa palavra. Peça força a Deus. Onde te achaste, peça que o Espírito de Deus te ajude para seres uma boa mulher, para seres uma mulher sábia, conforme a mamãe Cici pregou. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Merci pour ça, malade. Obrigado porque és bom. Merci éternel mon Dieu. Obrigado, eterno Deus, por ter permitido ouvirmos essa palavra. Pedimos ao Espírito de Deus para nos capacitar, para que consigamos ter boas relações e cuidar delas. Consideração, para que saibamos falar e saibamos guardar a nossa identidade. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Vraiment. Mais la linga koloba lingala te. Não se sente mal à l'aise à chaque fois na loba. Na posta na loba na português pour nas à l'aise. Amém. OK. Ouvimos a palavra de Deus. Mamãe Helene. Mamãe Cici. Nos falou de sabedoria. A mamãe Helena nos disse que devemos ter consciência. Okay. Acredito que o que nós ouvimos destas duas mulheres despertou-nos como mulheres. A partir de agora, cada uma vai tomar decisão de tudo aquilo que já aprendeu para olhar para o futuro. Sabe, a águia e a galinha são diferentes. Os olhos da águia são virados para frente. Os da galinha são assim, laterais. Falaremos amanhã. Amém. Então quero, a partir deste ano, estamos ainda no início do ano, já não quero mais ter filhas galinhas na igreja, mas quero ter filhas águias. Amém, mamãe Niclete. Ela entendeu e levantou e recebeu. Amém. Ok. Para dizer que tenho muita alegria e orgulho. Eu disse ontem a mamãe Cici, ela tem sabedoria. Gosto de lhe ouvir. Eu disse a mamãe Helena, fica atenta porque você vai lhe descobrir. E lhe descobriste. Foi uma bênção nesta tarde. Que Deus acrescente mais e mais e mais e mais. E o resto vamos falar a sós. Rebi na via, coisa cana anvite. Sabe, na vida não pode ser só desejo. Eu molo que usar anvi. Me engana ganga aqui. Não pode ser só desejo. Il faut. Amém. Tem que chegar. Ela entendeu. Ok. Amém. Dou graças a Deus pela tua presença, pela tua participação. A mamãe Cici já nos falou. Vamos vir em massa amanhã, porque Deus tem muito a nos falar. Não será de mim mesma, mas a graça de Deus. Nós vamos ouvir e aprender o que Deus reservou para nós. E para te dizer, és valente,
És valente e fizeste a melhor escolha de estar na presença de Deus, de festejares no meio das senhoras na casa de Deus. Agradecemos a presença de todos os papás que nos visitaram hoje. Muito obrigada pelo vosso apoio. Somos gratas por isso. E também queremos acolher, para terminarmos o nosso culto de hoje, agradecer os papás músicos que estão aqui conosco. Que Deus os abençoe. Os irmãos da segurança também estão conosco. Que Deus vos abençoe. Os irmãos da imprensa também, sem esquecer. Papá Gui. Deus vos abençoe. E assim queremos acolher a serva de Deus. Ela é pastora de ministério. Como acabamos de ouvir a mamã Helena a dizer que ela é mulher do servo de Deus. Chama-se mamã Dede, esposa do Dr. Zefi. Ela vai se colocar em pé e a igreja vai acolher, aplaudindo fortemente. Seja bem-vinda, mamãe. Te acolhemos com todas as honras que mereces. E dizemos muito obrigado pela sua presença. A mamãe Zefi, quando voltar à sua igreja, por favor, de levar as saudações das Pedras Vivas. E também já hoje ao papá Zefi, saudações da Pedra Viva. E convido a igreja a se pôr de pé. Aí a mamã Dede vai passar para fazer o encerramento do culto. Aplaudimos fortemente para a glória do Senhor Jesus. E a tosambeli nalingaki avant tosambela gostaria que antes naloba liloba moko mpona bamama dizer algo para as mamães. Bamama soki tozoya na convention milulu lokola boye mamães, quando viemos nos eventos como esse, toyaka kaka te po toya não venhamos só uniforme, não comer, beber e usar uniformes, não. Não seja também um hábito. Sempre que viemos a eventos como esse, estejamos atentas para ouvir as servas de Deus. O que ouvimos, que não passe só por mas devemos ouvir e colocar em prática o que ouvimos. Isso assim agradará a Deus. Deixa dizer às senhoras, convém nos despertar as nossas consciências. Muitos lares já estão destruídos. Muitos lares não têm sentido. Muitas senhoras não são responsáveis nos seus lares. Por isso, nos eventos como este, talvez não passamos por formações dos nossos pais, nas famílias, mas na igreja, sempre que viemos, estamos a receber formação, estamos a receber instruções, é para corrigirmos os nossos erros. És capaz de mudar as coisas no teu lar. És capaz de dar o teu melhor para o teu marido. É somente despertares a tua consciência. É só se tu tomares a consciência da situação que vives, assim vais poder mudar esta situação. Que Deus nos abençoe. Fechemos os olhos. Yahweh Nzambe Papa, Deus Pai, topambolio poza malamu, te bem dizer, topambolio nkolo poete yo zalaki na biso na milulu oyo. Te bem dizemos porque o Senhor estava conosco neste evento. Yahweh Nzambe tozo croire. Cremos, Senhor. Se nos reuniste nesses 3 dias, Senhor. Parce que quelque part on remarqué que tozali na makamu mususu oyo zo sepelisa yo te. Porque o Senhor notou que temos coisas ou fazemos coisas que não te agradam. Yango eza raison ya milulu na biso. Essa é a razão do nosso evento. Porque toyoka
Para te ouvirmos, Deus. A Bíblia diz: toute écriture est inspirée pour Dieu. Toda a escritura é inspirada por Deus. É utile para ensinar. É útil para ensinar. É utile para corrigir. É útil para corrigir. É útil para convaincre. É útil para nos convencer. Zambe na bomoi. Deus vivo. To sengue tenkolo. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude. Que as nossas consciências se despertem. Conceda-nos a tua inteligência e a tua sabedoria, Senhor. Afin que todas as femmes sages Sejamos as mulheres sábias que edificam. Afin que todas as femmes vertueuses. Para que sejamos mulheres virtuosas, Senhor. Pedimos a tua ajuda, Senhor. Pambola lisanga ya ba mama. Abençoa a reunião das senhoras. O comitê das senhoras seja abençoado. Abençoa o anjo da igreja. Em todo momento que o Senhor descer para abençoar os teus servos. Lembra-te do teu servo, o profeta Jeremias Siconda. Por esta confiança e essa iniciativa que dá às senhoras. Pambola mosali na yo mama Titi. Abençoa a tua serva mama Titi. Pambola mama Helena. Abençoa a mama Helena. Pambola mama Sisi. Abençoa a mama Sisi. Ba oyo telemisaki po bateya biso balobela biso na par na yo nzambe. As servas que levantaste para nos pregar. Yahweh nzambe tata na bondeli epai na yo. Deus Pai, eu rogo a ti. Mama nyoso ayaki kati no esika. Toda senhora que aqui se apresentou. Saindo daqui, Deus. La même personne était nzambe. Não saia conforme entrou. Mas que saia com uma bênção recebida do Senhor. A que entrou aqui doente, saindo daqui, saia curada em nome de Jesus. A que tinha problema saindo daqui, saia com a solução em nome de Jesus. Pardon au nom de Jésus. Aquela que tinha pecado saindo daqui, receba perdão dos seus pecados. Senhor, faça-nos a graça para que amanhã estejamos aqui. A honra será dada a ti, Senhor. Proteja cada um das criaturas em que subirem ao caminhar. Proteja todos, Senhor. Porque diz a tua palavra que o que está guardado em tuas mãos. Que sejamos protegidos por ti nos caminhos onde iremos passar em nome de Jesus Cristo. Que a honra e a glória e o louvor, Senhor, seja dado a ti, Senhor. Abençoa a nossa moderadora. Pambola ba musicien ba protocole na secretaria. Músicos, a secretaria. Ba contribuer para a réussite ya milulu oyo nzambe. Todos aqueles que contribuíram para o êxito desse evento. Bazala béni au nom de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Pambola mana yo lelo peseko. Seja exaltado em nome de Jesus, que o nosso Senhor e Salvador. Et louange à toi, Seigneur Jésus. Dizemos glória e louvor a ti, Senhor Jesus. Amen. Amen. Amém. Ok. Maman va travailler lelo batikali. As mamães que serviram no culto vão ficar. Tozongi na kimia mukonzi Yesu Masia. Zonga na kimia tolingi bino mingi pe lobi na rendez-vous na biso pona ko clôturer. Amen. E amanhã estaremos aqui para o encerramento, mas com protocole bako aider biso. Above all powers,
all nature and all created being, above all wisdom and all the world's made. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thoughts, above all wonders and all heaven and knows, above all wind and trails and all show your crucified, left behind the storm.